Lair, qual é a causa da doença de Parkinson? O paciente com Parkinson, que desenvolveu Parkinson, se você for coletar a história dele, você vai ver que por muitos anos ele teve constipação intestinal. Não é todo mundo que tem constipação intestinal que vai desenvolver Parkinson. Estou falando que o paciente com Parkinson, ele, quase que 100%, ele traz uma história de anos e anos de constipação intestinal, mostrando que, na realidade, o Parkinson começa no intestino. O conceito que se tem de Parkinson é de que a substância negra do cérebro diminui a produção de dopamina. Esse é o conceito clássico. E os remédios que tem para Parkinson são remédios que tratam a sintomatologia, mexem na evolução da doença. Mas por quê? Porque a doença hoje de Parkinson ela é considerada uma doença autoimune, que é o seu sistema imune atacando você e lesando a substância negra que está lá no tronco cerebral e que é a produtora de dopamina. Então, mostra que, como o paciente constipado ele tem uma predisposição maior ao Parkinson, que, na realidade, o Parkinson inicia-se no intestino. Aliás, não é novidade, as doenças autoimunes, em geral, elas se iniciam no intestino. O chinês já dizia, toda doença começa e termina no intestino. Lá no intestino existe a chamada microbiota intestinal, também conhecida com o nome de microbioma, onde tem 10 vezes mais células do que no corpo. Você tem no seu corpo 10 elevado a 13 células. Você tem na sua microbiota intestinal 10 elevado a 14 células. Ou seja, você tem 10 vezes mais células no seu trato intestinal do que você tem no corpo inteiro. E essa microbiota intestinal, ela tem uma interferência muito grande na sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa gorda, obesa, e você emagrece e você engorda novamente, hoje nós sabemos que a microbiota intestinal do gordo é diferente da microbiota intestinal do magro. Se você emagrecer e conseguir ter uma microbiota intestinal de magro, você não engorda mais. Então, hoje, quem começou isso foi na Holanda, hoje se espalhou pelo mundo inteiro, aqui no Brasil ainda não começou, tem alguns centros fazendo, mas esporádico. Eu sei que vocês vão ficar chocados, mas é o transplante de fezes, que é o seguinte, se eu pego um indivíduo que é totalmente saudável, tá? Um salva-vidas, tem uma saúde perfeita, toma sol o dia inteiro, não, é a pessoa musculosa, saudável. Essa pessoa, se você pegar um transplante de fezes dessa pessoa e passar para um paciente doente, ele tem uma melhora. As fezes são consideradas pela Anvisa como droga, como se fosse um medicamento, com toda a regulamento. Às vezes é complicado, tem que internar. Aqui no Brasil está engatinhando, está começando. Mas se você for em centros mais avançados, na Inglaterra, principalmente na Holanda, em inúmeros estados dos Estados Unidos, isso aí já é moda. Você já interna e pega uma pessoa sã, pega as fezes dela, injeta no intestino de pessoas doentes, e a melhora é absurda. Então, vocês vão escutar isso falar, então, hoje, talvez, escutando pela primeira vez, ache um absurdo, mas isso já está generalizado pelo mundo afora.